Pode parecer besteira, mas o momento de retirar as fraldas das crianças deve ser levado a sério, pois dependendo da maneira de agir, os pais podem deixar traumas e algumas consequências bem chatas para a vida do seu filho. Sobre o assunto, nossa equipe conversou com o pediatra Ney Fonseca. Mateus, de 1 ano e 10 meses, deixou de usar fralda no início do ano. Durante o dia, usa cuequinha. À noite, dorme com fralda. Josimere tentou introduzir o piniquinho, mas o filho logo se adaptou a usar o vaso sanitário. Ele amou ficar sem fralda, até porque a fralda é muito quente, né? Assim, então, adorou. E aí foi fazendo na fralda mesmo. Mas aí ele via que se sujava, tudo. E aí eu fui mostrando a ele o piniquinho e o vaso. E ele aderiu ao vaso mesmo com a adaptação, com um assentozinho de infantil, né? Falta pouco para a Josimere retirar de vez a fralda de Mateus. Como? Ela sempre orienta o filho a usar o banheiro antes de deitar. A técnica está dando certo. Muitas vezes, quando amanhece o dia, a fralda de Mateus está sequinha. O menino já chegou a retirar a fralda à noite para usar o banheiro, conta a mãe. Mateus está super adaptado no ambiente. Parece até gente grande. O pediatra Ney Fonseca afirma que existe sim uma idade que os pais devem começar a preparar o bebê para a retirada da fralda, entre 2 e 3 anos. Mas o que determina de verdade o momento exato é o comportamento da criança. Quando perceber que o bebê está sujando menos a fralda durante o dia, é a hora certa. A antecipação pode desenvolver problemas. E isso pode gerar 2 tipos de problema. Ou ele vai ficar com uma tendência a ter constipação, ou seja, dificuldade na evacuação, ou ele passa a ter uma incontinência urinária, ou seja, ele demora a controlar a urina e começa a fazer xixi na cama. Então, principalmente esses 2 problemas surgem quando a criança é treinada precocemente ou então quando durante o treinamento, mesmo feito em data oportuna, a mãe começa a pressionar muito a criança, começa a gritar, começa a reclamar porque ele passou 2 ou 3 dias fazendo xixi no piniquinho, de repente ele faz o xixi na fralda. Então, esses escapes, esses recuos são super normais nessa fase de treinamento. Existem até técnicas que os pais podem utilizar para tornar a adaptação mais fácil. Quando ela notar que o bebê está começando a se sentir incomodado na hora de fazer xixi, ou quando ele pede para fazer xixi, começou a hora de fazer o treinamento. Então, inicialmente, ela deve ou comprar o piniquinho, que é o mais prático, é o que se usa mais frequentemente, ou usar aqueles redutores do assento do sanitário, da privada, né, que o bebê pode sentar em cima. Então, feita a escolha, se você comprou o piniquinho, que é o mais provável, é o mais comum, a criança deve se familiarizar com o piniquinho. Assistir o irmão mais velho a ir no banheiro, a fazer xixi, a fazer cocô. Se é filho único ainda, ver o pai ou a mãe fazendo esse treinamento. Então, para ele se familiarizar e ver que aquilo é um procedimento natural e normal. Outro aspecto que também deve ser trabalhado pelos pais é a descarga. O ato de dar a descarga no sanitário, às vezes, causa um trauma muito grande na criança. Ele tem medo. E aquilo na cabecinha dele funciona como se ele pudesse cair dentro da privada e ser levado. Isso cria, às vezes, trauma muito grande. Então, a criança tem que ouvir a descarga antes, tem que dar a descarga, ele tem que se familiarizar com aquilo para que não seja criado esse trauma psicológico. A retirada da fralda do bebê é uma tarefa difícil e cheia de surpresas. Não se preocupe, poderá ocorrer acidentes durante o processo. Acidentes do tipo de a criança, mesmo adaptada ao pinico, esquecer de usá-lo quando os pais menos esperam. Se depois de todo o esforço a criança continuar tendo que usar fralda frequentemente, desconfie. Depois dos 4 anos, a necessidade indica que algo está errado. Procure um médico. Se ele faz xixi na cama ocasionalmente, uma ou outra vez, isso é super normal, não há por que se preocupar. No entanto, se a criança continua toda noite fazendo xixi na cama, ele cai dentro de um outro grupo de diagnóstico chamado grupo da enurese noturna, ou seja, as crianças que fazem xixi à noite na cama. Esses casos devem ser avaliados individualmente, não é? Geralmente é mais um problema assim de dificuldade ou de retardo no controle da musculatura, mas ele tem que ser abordado pelo pediatra e pelo especialista na procura de algumas outras afecções que possam eventualmente causar esse problema. É isso aí, com jeitinho e força de vontade, é possível sim superar essa fase
sem deixar traumas para a criança.